Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Jéssica. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui no nosso grupo, nossa primeira aula remota, né, sem ser presencial. Espero que todos vocês estejam bem, que todos estejam ficando em casa, se protegendo, tudo bem? Pessoal, vou explicar rapidamente como vão funcionar as nossas aulas assim. Eu vou postar semanalmente esses videozinhos explicativos e depois atividades sobre esses temas, tá? O primeiro tema de hoje, na nossa primeira semana, é artigos indefinidos. No inglês, nós temos só dois artigos indefinidos, a e an, que servem para traduzir uma. O que são os artigos? Eles sempre vêm antes de substantivos. O que são substantivos? Substantivos são aquelas palavras que nós nomeamos as coisas. A mala, o tapete, a cama, o carro, tudo bem? O prédio. Então, esses artigos, eles vão acompanhar um substantivo e nós podemos traduzir, por exemplo, um carro, um prédio, uma mala, uma cama, tudo bem? Vamos lá. Em inglês, nós usamos a e an para dizer uma. Eles são os nossos artigos indefinidos. Como saber diferenciar cada um deles? Vai funcionar com uma regra bem simples, pessoal. O an, ele é utilizado antes de substantivos no singular que iniciam por uma vogal ou H mudo. O que isso significa? Que sempre antes de palavras que começam com vogais, eu vou utilizar an. Se essa palavra inicia por H, mas esse H não tem som na palavra, eu também vou utilizar o an antes. Olha os 4 exemplos que eu deixei aqui. An orange. An orange. Orange é o substantivo laranja, né? A tradução laranja. E ele inicia por uma vogal, a vogal O, beleza? Nós temos embaixo an hour. An hour. Aqui nesse segundo exemplo, eu tenho um exemplo de H mudo. Eu não digo o H com som de R, como ele é usado mais comumente em inglês. Eu uso esse H com som de O, hour. Eu só pronuncio o R. Então, esse é um exemplo de artigo que eu vou acompanhar com o substantivo H mudo, an hour. No terceiro, nós temos an idea. É óbvio, né? Já começa com uma vogal, o substantivo idea, então não tem dúvida. Depois, an apple, uma maçã. Esses 4 exemplos que eu mostrei para vocês, pessoal, são substantivos no singular. Eu não estou falando nenhum deles no plural. É uma laranja, uma hora, uma ideia, uma maçã, tudo bem? Para artigos, para substantivos no plural, temos outros tipos de artigos, mas não é o caso dessa aula. Nós estamos falando sobre os substantivos no singular, e no caso, para usar o an, eu uso só com vogais ou H mudo. Beleza? Próximo. Nós temos também o artigo indefinido a. E ele é utilizado antes de substantivos no singular, que iniciam com consoantes, ou H sonoro, ou ainda vogais com som de consoante. Como isso funciona? Então, no anterior, nós tínhamos só o uso da vogal com H mudo. Nesse aqui, nós temos o uso de consoantes, H sonoro
ou vogais com som de consoante. É um pouco mais complicado, mas nem tanto. Olha só, pessoal, os exemplos. A dog. Dog é um substantivo que inicia com consoante, primeira regra. A book também inicia com consoante, o substantivo book. Os dois últimos é que seguem as regrinhas do H sonoro e o vogal com som de consoante. A terceira, a university. A university. Vocês podem reparar que esse som do U-N-I, university, tem o mesmo som da consoante Y. Então, por isso que é uma palavra com som que inicia por vogal, mas ela tem o som de consoante. Então, university é um exemplo de vogais que iniciam com som de consoante. A última, a horse. Horse. Esse H de horse tem som de R, então ele é um H sonoro. Eu pronuncio esse H e ele tem o som do R. Então, por isso, entra na regra de usar o A antes desse substantivo. Agora, exemplos em frases, pessoal. Eu sempre deixo na lousa para vocês. Eu vou deixar aqui também esse vídeo. Se você quiser pausar, voltar, fica à vontade, tudo bem? Exemplos em frases. I ate an apple. I ate an apple. She works in a hospital. She works in a hospital. Terceira frase. He drives a truck. He drives a truck. E a última. I saw an alligator. I saw an alligator. Então, olha só. Nós temos duas frases usando os artigos indefinidos an e duas frases usando os artigos indefinidos a. I ate an apple. She works in a hospital. He drives a truck. I saw an alligator. As traduções estão aí, copiem, façam as anotações no caderno e eu vou falar sobre as atividades. Não se preocupem em copiar as atividades daqui, porque eu vou postar logo depois do vídeo para vocês no grupo, tá? A primeira, vocês vão preencher com o artigo indefinido correto. Olha esses exemplos. Todas essas palavras são substantivos e vocês precisam preencher com o artigo que vem antes desses substantivos. Eu vou ler pausadamente, vocês vão prestar atenção na pronúncia para identificar se eu estou falando com H mudo, com H sonoro, se é uma vogal com som de consoante, qual regra vocês vão seguir. Beleza? Vamos lá. Computer, computer, book, book, umbrella, umbrella, interesting book, interesting book, honest boy, honest boy, Italian flag, Italian flag, student, student, European student, European student, antical chair, antical chair, blackbird, blackboard. Nós temos a continuação aqui. Orange, orange, uniform, uniform, horse, horse, university, university, egg,
egg, pencil, pencil, highlight, highlight, black horse, black horse, hour, hour, dictionary. Beleza, pessoal? Eu vou passar as traduções depois do vídeo, vou escrever para vocês no grupo. Façam as atividades com calma. Se precisar, assista de novo o vídeo. Um abraço!